Bom, agora sim, vamos falar do Vozão, Léo Fontinelli. Porque o Vozão, a torcida estava um pouco desconfiada, placares magros, né? Perdeu do Náutico, aí ganhou do CSA só por 1-0. Campeonato Cearense, o único jogo que destou ali de um placar mais elástico, uma vitória mais tranquila, foi contra o Barbalha. E o Ceará estava precisando de uma afirmação, né? O Ceará que mudou muito, assim, perdeu seus dois principais jogadores, né? Que é o Puga e o Saulo Mineiro. Muitas contratações, um time ali se ajeitando, o Condé ainda buscando a formação ideal e estava precisando de um jogo ali para ter a sua afirmação nesse início de temporada e, em tese, também dar uma tranquilidade para o trabalho seguir. A gente sabe que no futebol brasileiro, perder um clássico, se é um time que não vinha convencendo tanto nos últimos jogos, como era a opinião de parte dos torcedores do Ceará, isso já poderia criar ali uma certa desconfiança, né, do trabalho do Condé para essa temporada. Mas venceu, como o Thiago Minhoca já adiantou, venceu bem. Então, pergunto para você, também te convenceu? Gostou da atuação? E realmente esse time passa mais confiança a partir de agora? O torcedor começa a enxergar esse Ceará de 2025 com outros olhos após a partida de hoje? Boa noite, Fábio. Todo mundo aí acompanhando esse pós-jogo aqui, na sequência também do Jogo do Esporte. Eu acho muito cedo, eu sou um torcedor bem conservador quanto a análises positivas, assim, eu sou um cara mais pé no chão. Mas eu acho assim que o que mais inquieta o torcedor esse ano, acho que foi algo que eu trouxe para os últimos telecasts que eu participei, é que o que inquieta o torcedor do Ceará é toda essa mudança de peças, além dessa perda de peças, e a demora para chegar ao 9, a demora para chegar a peças que realmente elevem o nível do elenco do Ceará para uma Série A. Eu acho que o torcedor do Ceará, fugindo um pouco a regra do torcedor no futebol, ele focou muito mais na montagem a longo prazo do que efetivamente nos resultados. Os resultados de início de temporada pouco eram relevantes para o torcedor do Ceará. Tanto que eu trouxe para análise nos últimos telecasts justamente isso. Eu falava que era um resultado que, ou perdendo ou ganhando, o que o torcedor do Ceará continuaria inquieto, ou ganhando de pouco, ou ganhando de muito, todo o foco do torcedor estaria na montagem do elenco. Essa semana, juntamente com a vitória contra o CSA, que foi importante para efeito da péssima estreia contra o Náutico na Copa do Nordeste, péssima muito pelo que o time produziu, ou que o time não produziu, na verdade. Mas o resultado contra o CSA deu uma acalmada nos ânimos, porque eu falava sempre isso. Ela veio acompanhada de reforços fora do campo, né? Ou reforços fora das vitórias, né? Reforços realmente para o elenco. E era o que mais inquietava o torcedor do Ceará. Então, essa semana o Ceará anunciou o Rômulo, anunciou o Alejandro Martínez, e foram jogadores que foram leituras feitas pelo torcedor, que realmente são jogadores que vieram para subir o nível do time. Isso é o que preocupa o Ceará. E eu vinha postando esses dias justamente nesse sentido. É um elenco com menos peças que desequilibram para cima do que em 2024. No sentido de tinha um Puga, tinha um Saulo, que chamava aquela responsabilidade em momentos difíceis. Só que eu falava também que foi ruim perder essas peças trouxe uma pressão para a diretoria, mas eram peças que desequilibravam numa B, que não era certeza que elas desequilibrariam numa A. E a gente precisaria de peças que desequilibrassem numa A, e essas peças que desequilibram numa A, elas são muito difíceis, e elas são principalmente muito difíceis de serem acessadas pelo Ceará. Então o Ceará trouxe como planejamento, como base do planejamento, ter realmente uma lógica que já era seguida por esse departamento em 2024, que foi mantido para 2025, e o Ceará trouxe como lógica um elenco operário. Evidentemente que com mais recursos, eu considero esse time desse ano mais equilibrado. E algo que a gente percebe pelas características dos jogadores que chegaram é que o foco foi em jogadores que façam mais de uma função. Então o Ceará tem o Dieguinho, que joga de lateral, joga de volante, joga pela direita, já jogou pela esquerda de ponta no jogo contra o CSA, e foi lá que ele fez o gol.
O Ceará trouxe o Fabiano pela lesão do Rafael Ramos, e ele vai merecer um capítulo à parte na análise no momento posterior. O Ceará tem um Sobral que joga de volante, mas já jogou de lateral direito. O Ceará tem um Galeano que joga como ponta, apoia, mas também faz ali a lateral. O Ceará tem um Pedro Henrique que joga pela direita, que joga pela esquerda. Então, sim, o Ceará tem essa versatilidade. Ele busca essas peças, a versatilidade dessas peças como um recurso para a montagem do elenco. E isso vem funcionando, porque você tem um Fernandinho que joga pela esquerda e ele está caindo pela esquerda em determinado jogo. No jogo seguinte, ele já está pela direita, como foi hoje. E o Ceará, tendo todas essas peças, no sentido de terem diversidade de posição, de onde eles jogam, o Condé hoje trouxe uma escalação que, a princípio, quando ela foi para o papel, ela foi muito criticada, em especial pela ausência do Lourenço, né, que é uma peça que vinha desequilibrando no começo desse ano. Todas as escalações traziam, já se imaginava que o Condé manteria o Bruno Ferreira, manteria a zaga com o Marlon e o Ramon Menezes, por ele ter esse perfil mais conservador. Se esperava que ele fosse com o Matheus Bahia, existia a dúvida se ele ia com o Fabiano ou com o Dieguinho na lateral, e no meio se imaginava que ele formasse ali com Sobral e Lourenço, mantivesse dali para frente Mugni, Pedro Henrique, Fernandinho e Ailon na referência. Mas ele entrou ali com o Richardson e Sobral, trouxe o Lourenço na reserva, e demorou pouco tempo para o torcedor que reclamou nas redes sociais, eu sou um deles, eu esperava muito ver o Lourenço em campo, e demorou pouquíssimo tempo para o campo falar e provar que o Condé tinha razão em relação a essas mudanças. Apesar do Fernando Sobral ter começado o jogo muito mal, errando, muito desatento, sempre aquele um segundinho ali adiantado ou atrasado, displicente, ele perdeu 2 bolas diretas que deram contra-ataque e outra ele se atrapalhou ali com a bola. Então aquele começo da partida ali mostrou um Ceará muito nervoso, assim, mas foi um curto espaço de tempo. Acho que a leitura de início de jogo ela foi muito fácil de ser feita, porque era um Fortaleza muito compactado e com um bloco muito avançado. Era um Fortaleza que estava praticamente na linha ali da grande área do Ceará e que ele terminava quando acabava o meio-campo, basicamente, né? Assim, ele era um time que estava todo pressionado, que estava ocupando todo o lado do campo do Ceará, mas ao mesmo tempo ele cedia espaço para o Ceará contra-atacar. O Ceará tinha espaço para contra-atacar. Acho que sempre se fala em jogos assim, que o Ceará jogou de forma reativa, mas eu acho que o Ceará jogou no campo, e assim, é uma visão minha, é uma opinião minha, uma visão, é como eu enxergo o jogo. E eu enxergo muito mais, a minha forma de ler é que o Ceará ocupou o jogo no espaço que o Fortaleza limitou. Era onde tinha jogo. Então o Ceará ocupava ali aquela linha e o Ceará tinha peças que faziam essa velocidade, que soltavam essa bola, que tinham a condição de, quando encaixasse o jogo, chegarem ao gol, porque tinha espaço para esse jogo ser construído. Então, a partir do momento que o jogo ali do Sobral encaixou mais, o Richardson ali sempre muito presente na marcação, sempre em cima da bola, e enquanto o Fernandinho tentava escapar por um lado, o Pedro Henrique chamava a responsabilidade pelo outro, e o Mugni trazia aquele toque de raciocínio para o jogo, né? O Mugni é aquele cara que ele prende a bola, ele acha o espaço, ele entende, e o Mugni ele jogava praticamente nesse momento que o jogo estava muito compactado, ele jogava ali praticamente entre o Sobral e o Richardson. Enquanto um deles dois estava voltando para pegar a bola ou estava dando o bote, o Mugni estava preenchendo aquele espaço. Assim. O Mugni é um cara que tem um cognitivo muito acima da média para o jogador de futebol, assim, um cara muito adaptado no Brasil, e é um cara que tem essa leitura de jogo e vem fazendo um início de temporada muito, muito, muito acima. Muito acima. E o Ceará trazia essa posse de bola do Fortaleza, mas uma posse meio estéril, uma posse meio inerte. O Fortaleza tinha a bola, ele tocava a bola, mas você via que ele levava pouco perigo. Assim. A zaga do Ceará muito atenta. O Marlon, um cara que teve um início de temporada bem, com algumas atuações bem hesitantes, e a gente falava sempre isso. Eu fui muito nessa linha de dizer que acreditava ainda no Marlon. Ele veio para compor um grupo principal, ele veio para ser uma referência técnica do Ceará. E claramente as falhas dele eram causadas por falta de ritmo, assim, eram sempre relacionadas a tempo de bola, assim,
um contrapé, um segundo a mais, um segundo a menos, que fizeram a diferença nos lances onde ele falhou. Então, o Condé sacou ele, descansou ele, voltou, e eu acho que ele voltou muito bem. Acho que é uma postura de zaga interessante, inclusive para uma Série A. Assim, eu acho que é interessante ter peças com passe vertical interessante, como o próprio... O Léo deu uma caída, né? Aparentemente. E Léo voltou. E Deu Minhoca ruim, também, Queda. ó. Que Deu ruim? sincronia. Não, foi uma queda aqui, uma oscilação aqui, mas deu certo. Mas, como eu dizia, né, Fábio? Eu não sei onde é que eu não sei onde é que eu tinha parado, mas... No Marlon ali, você tá falando do Marlon. Exatamente, assim, acho que são perfis, tanto o Ramon Menezes como o Marlon, eles têm um perfil de zagueiros que eu acho que são interessantes para um time que disputa a faixa de campeonato que o Ceará disputa. O Marlon é um cara com experiência de Série A, assim, é um cara que está na Série A nas últimas 5 temporadas, é um cara muito rápido, e para um time com o perfil do Ceará, é um cara que vai precisar ocupar o maior espaço de campo, porque a gente vai ter um jogo em uma rotação diferente ao que o Ceará vem acostumado a disputar nos últimos 2 anos. Então é um cara rápido, é um cara de ocupar faixas maiores de campo por essa velocidade, e ao mesmo tempo é um cara que também que é muito bom naquele futebol de rebatida, aquele futebol de ganhar por cima, que é justamente a característica onde se destaca o Ramon Menezes. O Ramon Menezes era uma peça que foi muito criticada por ter sido mantida no Ceará, e eu acredito que o que pesou para ele ter sido mantido foi a liderança de vestiário que ele exerce. Esse é um cara muito importante, e era algo que já era falado há muito tempo dentro do departamento de futebol do Ceará, desde a chegada do Ramon Menezes, que o Ramon Menezes ele é um cara que conseguia crescer o potencial defensivo da equipe por ser um cara que taticamente orientava os outros jogadores em campo. Então sempre se lamentou muito quando o Ramon Menezes estava machucado, porque ele exercia essa função de ser uma liderança de orientação, o que elevava o potencial, inclusive, do David Ricardo em campo. Então, o Ramon Menezes, com saúde, ele é uma peça que pode ser muito útil. Eu acho que é um cara que está um pouco abaixo no nível de Série A. Eu ainda queria que o Ceará contratasse um zagueiro, mas é inquestionável que o Ceará tem uma base de zagueiros interessante. Eu acho que o Éder, quando foi exigido, foi muito bem. Eu acho que é um cara que tem como se recuperar. Eu acho que é uma aposta que o Ceará fez muito nesse sentido, de jogadores que já tinham tido boas temporadas regulares e sólidas na Série A e vinham de um ano de baixa, um viés de baixa, e jogadores que estavam numa Série B, que não tem rodagem de Série A, mas que vêm no viés de alta numa Série B. Foi muito esse perfil que o Ceará buscou. E eu acho que o Ceará se apoiou muito bem, e a gente fala de um recorte onde o gol não tinha saído ainda, e é um recorte muito curto, e é um cara que começou com uma característica de jogo muito parecida com a do Sobral, no sentido de estar ali meio errando, ali meio sem tempo de bola. Isso é compreensível, é um cara com pouco tempo de treino, é um cara que vem do futebol de Portugal, que é o Fabiano Souza. O Fabiano é um cara que, desde o primeiro jogo, quando teve sua estreia, ele se mostrou com uma força física e um condicionamento físico bem acima dos outros jogadores. Evidentemente que isso tem relação com o fato dele estar em meio de temporada em Portugal, mas foi considerado muito assim, muita gente se empolgou, mas muita gente falou assim, foi um recorte muito estranho, na verdade estranho no sentido de ser muito específico. Ele pegou um time de baixa qualidade técnica, ele pegou um time cansado e ele vinha num potencial físico muito maior do que aqueles outros jogadores, tanto do time adversário, o Iguatu, quanto do Ceará. Mas é um cara que hoje se provou que é um cara que pode ser muito útil. E se você perguntar sobre a minha ótica, o que eu leio sobre uma peça fundamental de lateral para um time que briga na faixa de campeonato do Ceará, ele precisa ser sólido defensivamente. Ele precisa ser aquele cara que guarda aquela posição ali e protege o time do meio para trás. Um time que briga na faixa de campeonato do Ceará, na Série A, ele precisa ter esse tipo de solidez. Eu acho que o Fabiano oferece isso. Ele oferece força física, ele oferece explosão. Assim, é um cara que tem explosão, um tempo de bola, assim. A forma como o Fabiano desarmou o Moisés com extrema facilidade, que é um cara que, mesmo nos clássicos que o Ceará vem prevalecendo recentemente, o Ceará prevalecia quando anulava o Moisés em uma marcação dobrada.
o Ceará prevalecia sobre o Fortaleza em relacionado à arma de jogo Moisés, quando ele dobrava a marcação do Moisés, ou seja, o Moisés quebrava uma linha, na segunda tinha alguém chegando, assim, era como o Ceará fazia. E hoje não precisou, o Fabiano só, ele anulou o Moisés. Assim, o Fabiano com explosão, com força física, uma explosão equivalente a um cara rápido como o Moisés, para um defensor mais pesado, eu acho que é uma condição física que coloca o Ceará muito em vantagem nesse aspecto. E aí, à medida que o Ceará foi se organizando, o Ceará foi avançando no meio campo e sempre tinha muito campo para correr. Então tinha o Pedro Henrique pela direita, tinha o Fernandinho pela esquerda e tinha o Ailon ali mais centralizado, que dessa vez foi um pouco mais participativo. Ele é um cara também mais lento, é um cara mais pesado para conduzir a bola, mas tentou ali ser participativo. Foi uma peça, ao meu ver, abaixo das demais, mas tentou ser participativo nessa forma do Ceará ganhar campo, quando o Fortaleza compactou o jogo naquele início. E ali, o Ceará destrava o jogo numa bola parada do Mugni, assim, e muita gente fez referência aquele gol, apesar da posição ser mais lateralizada, aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, né, contra a Inglaterra na Copa de 2002, assim, que a bola foi e ali ela cai. E o Mugni foi, eu acho que ele traz ali é uma coroação ali para o bom início de temporada que o Lucas Mugni vem fazendo. Assim. É impressionante como ele consegue prevalecer com dribles, prevalecer com passes, prevalecer com finalizações. E é um Mugni que a gente há muito tempo não via em termos de estar fisicamente equilibrado com o jogo. Porque essa questão de inteligência tática, de leitura do Mugni, a gente sempre conseguiu observar. Mas esse ano a gente está vendo um Mugni mais fisicamente inteiro nas jogadas, por mais que seja um início de temporada. E assim, a leitura que eu consigo fazer desse contexto é justamente por ter o Mugni com peças mais inteligentes para jogar com ele. Eu acho que, taticamente, por mais que eu veja o Puga com um potencial assim, absurdo a ser explorado, mas é um jogador ainda que, por mais que eu acredite nele, que ele vai explodir, é um jogador muito jovem. Acho que é um jogador taticamente ainda imaturo, assim. É um jogador que é incomparável à maturidade que tem o Pedro Henrique. Um cara de 34 anos, um cara experiente, com passagem para o Corinthians, para o Internacional. Então, de se esperar que o Mugni consiga ter um diálogo de futebol e de construção tática muito mais interessante com o Pedro Henrique. E eu acho que até com o próprio Fernandinho. Acho que apesar de o Fernandinho ter um contra um pior que o do Puga, eu acho que o Fernandinho, taticamente, ele consegue fazer essa variação, apesar de ser um cara que prende muito a bola. Eu acho que ele é um cara que consegue percorrer um espaço de campo ali de uma forma diferenciada, consegue ser uma opção de chute. Então, eu acho que tudo isso potencializa um Mugni melhor nesse início de temporada. Acho que o fato de ter ali apoiando ele um Sobral, acho que o fato dele se sentir protegido ali por um Richardson, o fato dele também conseguir interagir taticamente com o Lourenço quando está em campo. Então, eu acho que esse retrato, eu acho que ele é muito fruto da ideia de construção que o Ceará planejou. Assim, o Minhoca, que acompanha mais de perto o perfil do departamento de futebol do Ceará, é um perfil de um departamento de futebol que sempre trabalhou com poucos recursos. Mas é um departamento de futebol que sempre trabalhou muito fiel às suas ideias. É um departamento de futebol que sempre buscou jogadores com cognitivos altos. É um departamento de futebol que sempre buscou respeitar orçamentos. É um departamento de futebol que sempre buscou respeitar acertos financeiros com jogadores, dentro do que lhe coube. Então, assim, você não vê que as peças são escolhidas por características e isso se encaixou de forma casual. O Ceará, dentro de todas as suas limitações financeiras e todas as suas limitações de mercado, para um clube que está chegando na Série A, eu acho que é um time coerente quanto ao seu pensamento. É um time frágil, é um time que precisa de peças, mas é um time que sabe muito bem onde ele precisa prevalecer. É no conjunto, é na vontade, é na versatilidade, é na tática, porque não vai ser no financeiro, não vai ser nos grandes craques. E logo depois, eu acho que o campo se abriu mais para o Ceará. Acho que o Fortaleza sentiu um pouco mais, assim, e eu acho sempre tem esse debate sobre o Fortaleza não saber jogar clássicos, esse Fortaleza recente do Vojvoda.
do Fortaleza, o Ceará entrar para o Clássico para decidir, o Ceará entrar para o Clássico e o Fortaleza entrar como um jogo qualquer. Eu acho que isso está virando... O Ceará vem prevalecendo nos Clássicos, eu acho também que por outros motivos. Esse fator emocional de se acumularem as vitórias, eu acho que pesa, mas eu acho que está havendo sempre uma repetição de narrativa, porque os jogos têm perfis de construção de placares diferentes. Apesar de quem abre o placar sempre ganha, mas a gente viu alguns jogos onde eu acredito que houve muito, acho que o Minhoca até foi muito feliz em mencionar hoje, os clássicos de 2023, no começo do ano no PV, que o Ceará fez 2 assim, relâmpago, 2 gols muito rápido ali, o Brits cometendo pênalti. Eu acho que naqueles jogos a gente viu um Fortaleza mais pilhado, acho que a gente viu um Fortaleza que não entendeu o jogo, mas a partir daí eu não vi tantos jogos com a característica semelhante. Eu acho que hoje, e eu trouxe eu fiz esse comentário durante essa semana, acho que é o jogo que o jogo que não vale nada que mais valia. Tanto que o Ceará contra o CSA poupou, o Fortaleza se preservou também durante a semana, fez um rodízio que já é tradicional do Vojvoda, mas assim, ele colocou lá o time principal contra o Sport. Aí ele basicamente quase que repetiu, foram 3 trocas, né, do jogo do Sport para esse jogo. Exatamente. E o jogo, apesar de não valer em termos de classificação, lógico, valia um possível mando de campo no jogo da final, mas é um jogo, cara, importante por vários motivos. Fortaleza, por esse incômodo de mesmo no melhor momento financeiro, no mesmo melhor momento esportivo, o rival vinha prevalecendo. O Ceará, por ter a vitória como algo para validar o trabalho que está sendo feito, por mais que se verifique uma carência de peças ainda, mas uma vitória num clássico contra um time forte, contra um rival que todas as previsões colocam como rival de parte de cima de tabela. Eu acho que o Fortaleza trabalhou para isso, contratou para isso, tem estabilidade para isso, e eu acredito também que nesse campeonato para isso, para buscar para o primeiro metade de tabela, mais uma vez. É um adversário que vai disputar a Libertadores, é um adversário com orçamento mais de 100 milhões maior. Então, acho que para o Ceará foi um teste, e a gente traz um pouco a reflexão feita para o esporte, né? No jogo contra o Fortaleza, foi algo que foi muito comentado sobre a opção do Pepa de preservar algumas peças e fazer um rodízio. Eu ia ficar muito frustrado se o Ceará perdesse a chance de testar nesse desafio técnico. Por mais que a gente saiba que o time precisa encorpar, que o time precisa melhorar, mas eu acho que o Ceará, depois que o campo abriu com o gol de falta, o Ceará continuou indo para cima, a gente teve um Sobral mais estabilizado, a gente tinha ali no Richardson aquele último ferrolho ali, era o cara que da bola, da explosão, do carrinho, era um cara que conseguia ocupar um espaço com aquele combate mais direto, enquanto o Sobral tentava de alguma forma ser uma válvula de escape ali para construir um jogo, mas ali, evidentemente, depois do gol de falta no Mugni, ali o campo abriu, né? Abriu para o Ceará, e ali pela esquerda, o Mugni mais uma vez ganhou ali com força na força do Paulo Fernandes. Como o Minhoca bem destacou, assim, foi um cara muito apagado, achei que foi um cara bem nocivo para o Fortaleza hoje. Até porque é um cara que se espera que fosse um referencial técnico dentro de campo, mas foi um cara que perdeu ali no corpo, jogou ali para trás, o Ailon toca na bola, o Pedro Henrique vem de trás, faz o 2-0, e depois dali o campo continuou aberto para o Ceará. O Ceará continuou usando essa sua variação de peças. Assim. O Ceará não tem um grande referencial técnico, um grande astro, mas o Ceará tem vários jogadores que, por mais que sejam jogadores, o Fernandinho, que é um cara de Série B, é um cara sem histórico de Série A, ou o Pedro Henrique, um cara que vinha em viés de baixa, são caras que são acostumados dentro do seu recorte a chamar responsabilidade. Se não é um cara que num contexto de um jogo desse vai se assustar, um cara que vai sumir. Não, todos eles chamam a responsabilidade e todos esses, junto com esse fator, são caras versáteis, que podem inverter de lado, que podem... O próprio Pedro Henrique, que é um cara que estava jogando aberto pela direita, aparece ali na área com a sobra para finalizar. E o Ailon, que é o centroavante, é o cara que batalha ali com o goleiro. O Mugni, que é um cara que estava jogando como meia, é o cara que busca a linha de fundo, enquanto o Fernandinho estava vindo mais por trás, fazendo a diagonal. Então, assim, é mais um recorte do jogo que justamente traz o holofote para esse trabalho do departamento de futebol, que ainda precisa ficar mais robusto, que ainda precisa ser provado, que ainda precisa ser testado.
Acho que é um trabalho que ainda é muito recente, acho que é um trabalho de construção muito... Está muito precoce ainda para a gente ter avaliação. O que a gente pode falar é que existe uma lógica e que precisam de peças. Precisa de peças nesse trabalho. E o tão falado 9 que precisa chegar, assim, por mais que não seja uma peça que nos dê a certeza de ser um cara que vai botar a bola para dentro. Mas claramente o Ceará precisa de um 9, vai precisar de um cara que pressione a defesa, que canse. Eu acho que isso faz tudo parte da ideia de jogo ali do Condé. Então, depois que o Ceará faz o segundo gol, o Ceará ainda tem ali pelo menos uma ou duas oportunidades claríssimas. Uma com o Fernandinho ali, principalmente ali, onde teve muita chance de fazer o gol, assim, e não seria absurdo nenhum o Ceará ter saído com 4-0 ali do primeiro tempo. Que seria um resultado muito surpreendente. Assim, a gente não fala de chances ali onde o time chegou na área, onde o time teve espaço, onde o time teve... Não, chances claras, o Ceará poderia ter saído com 4-0. Assim como no começo do segundo tempo, acho que a tônica do jogo não mudou. Acho que o Fortaleza foi para o vestiário, o Vojvoda volta com o mesmo time, e o Ceará também volta, mas volta com a mesma pressão, com o mesmo ímpeto, com a mesma ideia, e o Fortaleza dando o mesmo campo para o Ceará. E ali o Ailton tem também mais uma chance clara de marcar o gol. Então ali, quando o Ceará perde aquelas duas chances, assim, automaticamente o Ceará dá uma arrefecida, dá uma recuada, e o Fortaleza realmente volta a ter uma posse de bola maior. Mas é aquela posse de bola que redunda em pouquíssimas finalizações. Eu acho que o grande ponto de equilíbrio do Ceará, ao meu ver, foi a dupla que para mim foram responsáveis por esse equilíbrio defensivo do Ceará, que foi Fabiano e Richardson. Eu acho assim que eles conseguiram anular de forma inteligentíssima, assim, não aquela marcação baseada simplesmente na virilidade. Assim, foi uma marcação baseada na ocupação de espaços de forma inteligente. Muita explosão, muita doação, mas especialmente uma ocupação de espaço de forma muito inteligente. E ali o Fortaleza, obviamente, depois de 2-0, o Fortaleza se lança, consegue estar mais presente, assim, consegue trazer a linha do Ceará mais para trás. Eu acho que é o momento ali onde o Marinho cresce um pouco, acho que o Caleb ajuda também nisso. E Fortaleza faz o seu gol. E um pênalti que, ao meu ver, não foi pênalti, assim, é surpreendente que em 2025 árbitros ainda caiu nessa jogada do Marinho, assim, é surpreendente. Ele fez outra depois, que ainda pediram um cartão pro jogador do Ceará, que não me lembro se é o Lourenço, que ele passa a perna e a imagem mostra claramente que não encosta no Marinho. E ele faz o mesmo movimento que ele faz na hora do pênalti. Ele cai e faz um... E a transmissão mostra por vários ângulos que o jogador não encosta no Marinho. Assim, é impressionante que em 2025 o Marinho ainda consiga cavar esse tipo de pênalti, né? Que o Lucero converteu ali. Mas eu acho que ficou muito... Acho que o Ceará teve o controle do jogo. Eu acho que o Fortaleza tinha uma posse de bola, mas uma posse de bola muito estéril. E isso vem sendo uma tônica desse Fortaleza. Assim, é um time que, quando está atrás do placar, acho que o Minhoca destacou muito bem, ele tem muita dificuldade em construir o seu jogo. Ele tem muita dificuldade em construir o seu jogo. E já o Ceará tem esse perfil mais de um time operário, de um time que entra focado, um time que entra concentrado, um time que vai... E uma coisa desse time do Condé que me agrada muito, e eu acho que o torcedor se apega muito a isso, assim. Esse time do Ceará do Condé, ele consegue virar a chave do jogo muito rápido. Ele consegue entender quando ele precisa entrar concentrado para segurar um jogo contra o Fortaleza, porque o Fortaleza é superior tecnicamente e em termos de conjunto, de intimidade e tática mesmo. Ele entende isso. Então o Ceará entra concentrado em cada milímetro de campo. Ao mesmo tempo, ele consegue perceber que quando o Fortaleza sentiu o golpe, ele consegue virar a chave e ser um time sufocante por algum recorte do tempo. Nem que depois ele pare e, vou voltar para ser o cara que recua. Eu acho que essa virada de chave que o Ceará consegue dar, e é uma característica que vem de 2024, assim, não é algo recente. Só que eu acho que essa característica bem trabalhada esse ano, apesar dos desafios técnicos serem maiores, o próprio Condé tem peças mais versáteis para fazer isso. Eu acho que hoje, apesar de ser um jogador que vem sendo muito questionado, que é o Galeano, hoje quando o Galeano entrou em campo,
quem entendeu a lógica do Galeano, que é um cara que recompõe muito bem, toma muitas decisões ofensivas erradas, mas que na recomposição ele é muito importante, e o próprio Haroldo Guimarães na apresentação destacou isso, o próprio Léo Condé destacou isso. Então o Galeano ele vai ser uma peça que vai ter sua importância tática no recorte, onde o Ceará está ali ganhando o jogo, você coloca um ponta, que é um cara que vai ter força física e explosão para avançar, mas é um cara também que vai saber marcar, é um cara que vai saber fazer a pressão. Acho que essa leitura tática, essa leitura de variações, essa leitura de como utilizar as peças de forma ajustada, eu acho que é nisso que o Condé vai ser exigido e é justamente nisso que o Ceará vai conseguir sobreviver. É uma temporada de sobrevivência. O que se pode falar é que todo torcedor do Ceará tem consciência das limitações do elenco e da falta de peças. Assim como todo torcedor tem consciência que os desafios no ano serão dificílimos. Assim como todo torcedor tem consciência que hoje foi um teste importante para a gente ver o potencial que esse elenco tem. É um elenco basicamente totalmente desfigurado para o que era no passado, mas que é um elenco que usou exatamente das armas sobre as quais eles foram construídos. Contra um time muito estabelecido em termos de conjunto, em termos de trabalho duradouro, em termos de peças que se conhecem, em termos de qualidade, em termos de orçamento. Então, assim, é um jogo que é gostoso, porque é vencer um clássico, é vencer o começo de ano, dá uma confiança para o trabalho, mas, acima de tudo, ele dá para a gente um norte em termos de característica do elenco, ele dá um norte para onde a gente deve focar os recursos, e ele dá um norte para onde a gente vai agarrar nossa esperança de que esse time faça uma temporada vitoriosa. E para esse ano, temporada vitoriosa é permanecer na Série A. É permanecer na Série A. E eu acho que ninguém sai eufórico e ninguém está menos preocupado com a carência de peças do elenco depois do resultado de hoje. Muito bem, Léo Fontinelli. Thiago Minhoca, também quero a sua visão aí, falando um pouco do lado agora do Ceará, né? Tinha perguntado ao Léo se o jogo de hoje faz o torcedor, né, olhar para esse Ceará com outros olhos. A gente até nos últimos telecasts, né, a gente teve mensagens aqui de torcedor lembrando que o time da Série B era melhor que esse, que não estava muito confiante. Enfim, esse é um jogo que dá para passar mais confiança, né? Alguns jogadores deram ali, sobretudo os contratados, uma resposta que podem de fato contribuir na temporada, ou é só um jogo, um clássico, primeira fase, muito cedo, não dá para cravar muita coisa não em relação ao futuro, ou dá? Então, desde 2023, quando o Ceará, né, naquela temporada, estava voltando para a Série B, Fortaleza, né, indo para o seu 5º ano de Série A, esse clássico, ele deu uma desequilibrada. O Fortaleza hoje tem mais qualidade de peças, o Ceará, desde 2023, tem mais limitações. Né? Até 2022 havia uma equiparidade ali, né? Os dois tinham bons investimentos para ter jogadores que poderiam ali a gente fazer um equilíbrio de avaliação de um elenco perante ao outro. Especificamente 2023 para cá, em todos os clássicos anteriores, eu sentia que o Ceará tinha uma carta na manga para ser o ponto de desequilíbrio para os clássicos. Esse ano foi a primeira vez que eu senti. Esse ano o Ceará talvez não vá ter um jogador desequilibrante. Em 2023, o Ceará teve muito concentrado no Eric. O Eric foi fundamental assim, nos clássicos de 2023. Ano passado, já tendo o Hugo, o próprio Saulo também, que fez o gol na final, que o Ceará acabou sendo campeão, né, do ano passado. O pênalti que ele marcou no 3-3, ali no último minuto. Então, tinha determinadas peças que eu olhava para o Ceará. Pô, o Ceará ainda tem ali uns jogadores que conseguem sobressair. Esse ano eu fiquei na dúvida, mesmo achando o Mugni, que é interessante, eu vou falar brevemente do Mugni. E eu vou pegar até uma fala de Léo, quando o Mugni foi contratado. E eu concordava muito com o Léo nessa avaliação dele. Se o Mugni está sendo o principal jogador, isso diz muito de como o time está. É porque o time todo está mal para a ponta do Mugni acabar se destacando. Eu concordava muito com essa lógica, porque de fato, onde o Mugni passou, ele chegou a pegar contextos de times que sofriam muito, né? O próprio Sport, o Bahia, em um determinado momento. E o Mugni, às vezes, se destacava no jogo quando era um nível de futebol muito abaixo, porque ele tinha essa entrega. Só que desde a chegada do Condé, tô nem pegando a era Mancini, desde a chegada do Condé,
até aquela piada lá que o pessoal fazia do choque de cultura nem encaixa mais assim. Porque a bola que ele passou a jogar desde a chegada do Condé é do jogador que talvez naquela época o Flamengo imaginava que fosse ser. Um jogador lúcido, um jogador altamente influente nas jogadas de ataque. Então, o Mugni talvez fosse, ele e o Fernandinho, né? Fossem os jogadores que fosse, se caso houvesse um destaque na partida de hoje, para mim partiria desses dois. Mesmo o Pedro Henrique ser um jogador mais experiente e tudo mais, que poderia também ser o protagonista, mas eu falo mais da técnica, né? E curiosamente, até comparado ao próprio Fernandinho, o Mugni hoje é o que mais exerce isso. A gente aqui algumas vezes na live, né, vez ou outra a gente via um comentário, pô, manda o Mugni embora. Eu falei, o que é isso, cara? O Mugni é o jogador mais influente hoje do Ceará. Não atua com mais assistência e tudo mais. Então, eu entendo que há uma certa... Que é a mesma coisa que eu estava citando lá do Fortaleza, né? Tem determinados nomes que o cara ama mais, outros que o cara detesta e tal. Aí, por exemplo, agora, depois do Clássico, já começa a ver, já veio alguém aqui do chat, dá para jogar Rômulo com Mugni, porque o cara gostou da contratação do Rômulo e agora está gostando do Mugni, e aí precisamos encaixar os dois. Eu acho que o contexto que o Ceará está nesse momento, ele conseguiu, para esse jogo, que talvez seja o único desafio técnico maior que o Ceará tenha até o começo da Série A. Porque o duelo contra o Bahia fora de casa, na Copa do Nordeste, há uma grande dúvida, até porque o Bahia vai estar jogando na Libertadores, se o Bahia de fato vai com força máxima. E até o começo da Série A não haverá outro jogo para o Ceará, a não ser o próprio Clássico Rei de novo, que pode acontecer na final, né, que é a única possibilidade antes do começo da Série A, para se avaliar, continuar avaliando esse elenco. Eu acho, o Léo falou muito bem esse ponto, que o Ceará, nesse ponto, o fato de ter ganhado o Clássico, isso dá moral, de novo confiança, de novo sobre, sabe, o time de mais qualidade, isso dá uma energia positiva para algo que o Ceará, acho que até diferentemente do ano passado, os primeiros jogos do Ceará houve uma sinergia muito grande, torcida-elenco. Nesse ano eu senti, até porque algumas contratações, a escolha de Kehler no início, o Marlon errando, a própria escolha hoje que o Condé não colocou, por exemplo, o Lourenço, que eu acho que boa parte concorda que o Lourenço tem que ser titular da equipe, assim, é o melhor jogador do meio de campo do Ceará, né, juntamente com o Mugni. Então, até nessa composição, que há uma certa rejeição de alguns nomes, por exemplo, o Ceará, para esse jogo, ainda não pode, e eu acho que o torcedor mais ainda, ele sabe disso, que não está pronto ainda, né? Por exemplo, essa jogada do Ailon, que eu até já frisei várias vezes aqui, o Ailon foi pensado para a camisa nova para começar a temporada, internamente, pelo menos assim, a impressão que eu tenho, não tenho informação lá dentro, mas eu acho que pensado de maneira errada. Eu senti que no jogo de hoje, se o Ceará tivesse um jogador ali, uma referência mais de presença mais, assim, o Ceará poderia ter feito os gols que acabou ali sobrando, sabe? Algumas possibilidades. Essa bola do Ailon era uma bola de gol, assim, um camisa 9 nato. Talvez aquele jogador que você não espera nada, mas que sabe fazer gol, tinha empurrado para dentro ali, uma bola no pé. O Bahia colocou o açúcar ali para fazer o terceiro gol. Então, eu acho que ainda há carências nesse elenco e que o contexto clássico, e aí eu vou pegar exatamente o que acontece com o meu São Paulo muitas vezes. Às vezes o São Paulo vai lá, mete pé no Corinthians, mete pé no Palmeiras e às vezes não consegue fazer a campanha. E é claro que o Ceará, em termos de comparação com o Fortaleza, se a gente for olhar, projetar, a tendência é que o Ceará de fato vai brigar pela permanência, Fortaleza vai brigar numa prateleira mais alta até pelo time que tem. E aí é que tá. É como fazer desse jogo do Fortaleza tentar ser replicado isso para mais jogos nesse tipo de contexto. Porque o clássico, muitas vezes, ele tem esse fator emocional. Mas quando você for pegar um outro adversário de uma qualidade melhor, aí é que tá. Uma bolinha dessa do Ailon, uma bola dessa do Fernandinho, e isso vai ficar remoendo, se por acaso o resultado não aparece. Então, o Ceará ainda necessita de peças de mais qualidade para o seu elenco, visando mais à frente. E esse resultado ele é muito importante, até para a gente ver, nesse ponto que o Léo já trouxe, de alguns destaques, né? Do próprio Richardson. Por exemplo, o Richardson, nesse exato momento, ele não tem um substituto parecido com ele. Não há um jogador parecido com o Richardson. Então precisa ter ainda, o Ceará ainda necessita de mais um volante. Precisa ter, né? Claro que o Fabiano tem uma característica diferente do que é exatamente um jogador como o Dieguinho, que é uma outra característica, mas ao mesmo tempo você precisa ainda testar outras situações desses outros jogadores que acabaram não entrando como titular, mas alguns deles até entrando durante o jogo, tendo a possibilidade de você observar como construir esse time para esse tipo de jogo que o Ceará vai ter aos montes, né, nessa temporada. Vão ser muitos jogos com essa característica, então não é um jogo que crava,
uma certeza de que esse time está pronto. Eu acho que boa parte das pessoas sabem isso, os torcedores sabem isso, mas é muito importante saber que esse time tem da onde tirar uma possibilidade de saber superar um time mais técnico, um time de mais qualidade, como você bloquear um time de mais qualidade, como o Ceará fez muito bem hoje. Então, o Ceará, eu acho que tem, pelo menos nesse recorte, né, que conseguiu esse crescimento, e aí eu vou até apontar mais um detalhe para encerrar, também não vou esticar tanto, que tem muito a ver com o que o Condé fez nos últimos dias. Eu sempre fui muito mais crítico do Condé, de certas teimosias, insistências e tudo mais. Eu não sei se houve uma conversa interna do Condé com o departamento de futebol e tudo mais. Independentemente disso, a partir do momento que ele passou a fazer um revezamento, a partir do momento que ele começou a ver que determinadas peças podem se encaixar, eu ainda tenho críticas a ele. Por exemplo, eu acho que o Lourenço tem que ser titular da equipe. Mas hoje, por exemplo, a ideia que ele pensou, o contexto também de ter aberto o placar, fez com que Richardson e Sobral conseguisse estar bem encaixado ali na hora que abriu o placar. Mas, principalmente, o Condé, ele entendeu que o futebol ele tem que ser rápido. Não pode ficar preso a determinadas escolhas por conta de uma certa hierarquia no grupo. Então, pegando do Mugni, que hoje é o atleta que sai do clássico com mais saldo, se daqui a 2, 3 jogos o Rômulo começa a comer a bola, o Mugni está fazendo o jogo mais ou menos, a vez é do Rômulo. Se por acaso o Fabiano cai de rendimento, o Dieguinho começa a crescer, o momento tem que ser do Dieguinho. Então, eu acho que esse momento, esses últimos jogos, mostrou ao Condé que não tem que ter tem que ter o melhor momento de cada atleta. No ano passado ele insistiu nisso, no começo da temporada ele insistiu em algumas peças também, a ponto de depois do revezamento, acredito que essa disputa interna do Ceará fez também melhorar o próprio elenco. E claro, né, no clássico, quando os jogadores têm uma motivação maior também, acabam apresentando também esse futebol melhor. Muito bem, Thiago Minhoca. Vamos agora para o campinho, Márcio Souza. Vamos agora analisar jogador por jogador do Vozão que entrou em campo. A galera aqui nos comentários mostrando da atuação do Fernandinho, do Mugni. Bom, quero saber de vocês se eles realmente foram bem. Mas antes vamos começar com o Bruno, né? O Bruno Ferreira, que aparentemente é titular, né? Agora acho que não tem discussão, né? Jogou os últimos 3 jogos, jogou o clássico. Kehler vai ficar no banco aí até segunda ordem, Léo. O Kehler, ninguém vai sentir falta dele. Assim como se o Bruno não estivesse em campo hoje, também ninguém sentiria falta dele. Assim. A importância do Bruno hoje pro resultado foi a mesma que a minha, aqui de casa. Assim. Não foi um espectáculo. Vai vir dizer que se não tivesse o Kehler, o Fortaleza não estava chutando de fora da área. Mas foi a brincadeira que fizeram hoje no Twitter. Hoje era um jogo pro Kehler. A bola não chegou lá. Era um jogo pro Kehler. Não sei se a turma. Eu acho que o pessoal teria chutado de fora da área, que ele é muito seguro. Tinha. Acho que o Bruno foi bem, não foi exigido. Mas é injusto dar um amarelo para ele. Mas eu vou dar um verde desse mais escurozinho um pouquinho. Também não foi exigido, não tem muito o que elogiar, não. Não foi mais que sua obrigação. Aquele aluno que tirou 10, né? Chega pro pai. Não foi mais que sua obrigação. O Minhoca daria um amarelo, né? Como eu conheço. Mas é porque digamos que é o meu de praxe, né? Que é quando o jogador não trabalha. É quando você vai no banheiro e nem precisou usar papel, por exemplo. Tipo assim. Mas pro torcedor do Ceará, a gente precisa abraçar Bruno Ferreira nesse momento pós-Kehler. Eu acho até que o Bruno agora está estabelecido. Até porque eu acho que o Ceará não vai contratar goleiro, pelo menos não no curto prazo. E o Bruno, para mim, está mantido. Assim, não tem nem o que questionar. Pode colocar o verde aí. O desempate sempre é do Léo, eu só lembrando. Muito bem. Então vamos para a dupla de zaga, Marlon e Ramon Menezes. Marlon e Ramon Menezes, como eu já tinha falado antes, assim, são 2 jogadores que eu acho que eles têm perfil interessante para uma zaga de Série A. É lógico que o nível de exigência é maior, mas eu falo em termos de perfil. Não que sejam caras que vão ser absolutos na Série A. Mas eu acho que eles têm esse perfil especial, o Marlon, pela questão da velocidade, se destacar por cobrir um bom espaço de campo, mas ao mesmo tempo ser um cara da rebatida, ser um cara de espanar a bola, ser um cara de afastar ali o perigo, e que o Ramon tem essa característica também muito, muito marcante, muito presente. Eu acho que hoje eles foram absolutos. Eu acho que hoje, em poucos momentos, eles deram sustos, eles falharam, eles espanaram. Acho que aqueles próprios chutes onde eles precisavam, e eu fazia esse apontamento assim, com alguns amigos na hora do jogo. Não existe. O Ramon Menezes estava tão seguro na partida
E eu acho que também por ver uma boa atuação do Marlon, que ele sequer em bolas que ele buscava espanar, ele espanava lateralmente. Ele conseguia proteger, fazer um movimento de corpo para nem que ela saísse um pouco mais à frente, mas que ela saísse à frente, para o time se recompor. Então, assim, é um sinal que mostra como o zagueiro está seguro no jogo. Entendeu? O Ramon é um cara que tem problemas físicos. Assim, é um cara com limitações de qualidade mesmo. Não é um cara que tende a se sobressair numa Série A, mas acho que é um cara que é uma peça importante. É uma peça importante. Eu acho que, inclusive, ele jogando ao lado do Marlon, ele vem sendo esse cara também responsável pelo crescimento do Marlon. Acho que nem a torcida desistiu do Marlon ainda não. Então, os dois, para mim, têm uma nota máxima. Os dois foram muito bem, foram muito seguros. Dou o verde mais clarinho para os dois. Muito bem. Concorda, Minhoca? Eu vejo bem por aí. Eu acho que teve um ponto importante também, que os dois se comportaram bem. Houve momentos que o Fortaleza tentou trabalhar essa bola até entrando na área. E é muito importante que os dois zagueiros estejam bem ligados para não cometer nenhum tipo de vacilo, né? Assim, nenhum tipo de afobação. Principalmente com jogadores, como é o caso do Marinho, que força a barra e tudo mais. O próprio Lucero teve uma jogada também, que foi na ponta ali, que o Marlon ganhou na boa e o Lucero se jogou reclamando de falta. Então, em nenhum momento eu senti a dupla de zaga afobada, sem tempo de jogada. Todos jogaram ali com total foco, sabe? Então, as bolas alçadas na área ganharam praticamente quase todas. Não lembro, assim, acho que teve uma no primeiro tempo, né, Léo? Que foi uma cabeçada do Pacheco, né? Foi, acho que a única vez que a defesa... E ali eu vi bem aquela jogada, teve hora que a câmera mostrou de trás, eu queria ver justamente para usar nessa avaliação para onde eu desequilibraria para baixo um dos dois. E ali a falha não foi deles, assim, foi de quem vinha com o Pacheco, porque assim, na jogada, cada um tava com o jogador. Não tinha nenhum deles dois soltos. O Marlon estava atrás e o Ramon na frente e o Bruno cabeceou no meio. Então a falha foi de quem não acompanhou o Bruno. Que ele veio de trás. Então, para mim, os dois também foram excelentes. Aí pode colocar o verde mais forte, porque tiveram partida regular. E é muito aí o que o Léo mencionou, assim. O Marlon, eu acho que é um jogador que já chegou até com o status titular. A grande questão é que no jogo do Náutico, o jogo do Ferroviário, foram duas atuações péssimas assim dele, assim, bem preocupante. Mas aí ele já retomou, né? Depois que houve um rodízio ali com o Éder. Fica a lamentação do Ramon, né? Que assim, tinha começado tão bem a temporada, parecia que as lesões seria coisa do passado. Vamos ver como é que ainda ele estava ali reclamando de dor no joelho e tudo mais. Mas vamos ver, até porque o Ceará, na minha avaliação, ainda tem uma quantidade muito no limite de zagueiro, né? O Marcos Vitor agora está chegando, mas o Marcos Vitor tende a atuar mais pelo lado direito. Então, acho que mais um zagueiro é importante o Ceará ter no elenco ali, ter pelo menos 6 ali. Mas, enfim, tem alguns garotos da base. Mas se por acaso o Ramon tiver tido só mesmo um desconforto, vamos ter possivelmente o William Machado jogando na quarta-feira pela Copa do Nordeste. Muito bem, vamos para as laterais. Um novato, né, um jogador que chegou nessa temporada, o Fabiano, e um remanescente, o Matheus Bahia. Léo Fontinelli. Eu acho que os dois, antecipando, começando pela cor da avaliação, os dois merecem também um verde mais claro, mas por motivos e características diferentes. Acho que o Fabiano prevaleceu muito no recorte de jogo, onde o Ceará precisou defensivamente se proteger, dar o bote, ocupar espaço. Acho que o Fabiano foi soberano nesse aspecto, anulando o Moisés, eu acho que ocupando espaço, lendo bem taticamente o jogo do Fortaleza. Acho que é um jogador inteligente, além de forte, muito inteligente. E o Matheus Bahia por se destacar na questão ofensiva. Acho que o Matheus Bahia hoje se destacou muito no quesito ofensivo. Acho que achando passe, acho que às vezes entrando em diagonal, buscando a linha de fundo, dialogando, voltando também para recompor. Então eu acho que os dois, na minha opinião, foram equivalentes. O outro verde, né? Esse não, o verde mais claro, nota máxima. Muito bem. Para o Fabiano e para o Matheus Bahia. O mesmo dos zagueiros. O Fabiano e o Matheus Bahia também considera a avaliação máxima. Muito bem. Por características diferentes. Acho que os dois foram muito bem. Cada um tem seu destaque. O Fabiano na questão defensiva, da recomposição, e o Matheus Bahia na questão ofensiva. Boa. Bom. O pessoal tá lembrando que bota o verde escuro, porque ele foi o segundo melhor. É o verde mais claro. Aqui, na verdade, quanto mais claro, melhor. Só um detalhe. Para mim, o Fabiano ele foi melhor do que o Matheus Bahia. E aí é muito... Assim, o pacote Matheus Bahia,
tudo que você pode ter dele ofensivamente, e ele estando bem, ele vai te entregar. Ele é muito bom nisso, ele puxou várias jogadas de ataque, assim, que o Ceará conseguia, esse lado esquerdo do Ceará, né? Conseguiu trabalhar muito bem o espaço, até porque o Mancuso chegou a dar alguns espaços e o Bahia aproveitou muito bem. Mas quando foi no segundo tempo, que foi a parte que eu senti, cara, eu não sei se o Ceará vai aguentar aí. Porque era o lado que caiu o Caleb e o Marinho, né? E o Bahia tem essa dificuldade defensiva. Então, todas as jogadas que caíram ali pelo lado direito, algumas jogadas aconteciam, né? Algumas vezes conseguiam passar, que, claro, é a única deficiência do Bahia. O Bahia tem essa dificuldade para fazer, muitas vezes, essa marcação melhor. Mas eu considero que, no todo, ele ainda tem essa valência. Ele sempre vai ter essa dificuldade defensiva. Por isso que eu ainda acho que o Ceará, o Nicolas ainda, não me parece um jogador totalmente pronto. Eu acho que o Ceará, talvez, não para essa janela, mas eu acho que é bom olhar essa janela doméstica, que vai ter ali ao final do estadual, para, quem sabe, trazer uma outra característica. Claro, o William Machado pode jogar de lateral esquerdo, mas aí você vai precisar de um outro zagueiro também, entendeu? Mas eu acho que, para alguns contextos de jogos que virão lá na frente, lá na Série A, talvez o Matheus Bahia não seja a peça ideal. E aí eu acho que vai precisar mais de uma outra característica, talvez num jogo onde você libera mais, sabe, os jogadores assim de outra postura. Claro, você tendo Sobral e Richardson, tem essa compensação. O Bahia pode subir, o Sobral acaba cobrindo ali, o próprio Richardson também pode fazer, mas é só esse ponto. Eu acho que por um momento eu fiquei olhando o jogo e falei, o Fortaleza uma hora vai acabar acertando essa jogada pela direita. A jogada foi que saiu, foi do pênalti inexistente e tal, mas eu fiquei com receio. Eu tava olhando o jogo e falei, acho que uma hora a defesa não vai conseguir suportar, mas o Ramon, por exemplo, fez ótimas coberturas ali quando a jogada do Fortaleza saiu. Muito bem. Vamos para o meio de campo agora. Richardson, Sobral. Vamos primeiro para os volantes, depois a gente fala isoladamente do Mugni. O Fernando Sobral, eu daria um amarelo para ele, acho que ele foi regular. Eu acho que ele teve recortes da partida onde ele se sobressaiu defensivamente, mas eu acho que ficou muito marcado o recorte inicial da partida. Ele se atrapalhou demais. Ele deu duas bolas que podiam ter resultados, contra-ataques que podiam ter resultado em gol, logo no começo da partida. Outra, ele se atrapalhou ali com a bola muito próximo da linha lateral. Depois do gol, ele cresceu de produção, mas eu acho que eu senti ainda um Sobral muito, muito inseguro. Eu acho que não dá para baixar do regular, mas também eu acho que não dá para fazer uma avaliação muito positiva, acho que por esses recortes que poderiam ter sido determinantes para o resultado do jogo. Então eu daria um amarelo aí para o Sobral. E para o Richardson, eu daria um verde desse um pouco mais escuro. Acho que o Richardson foi bem, eu acho que o Richardson, inclusive, foi responsável ali por esse somatório do Fabiano, por dar essa segurança aí, diante dessa insegurança, um pouco de insegurança do Sobral nesse início de jogo. Gostei muito do Richardson, mas eu acho que ele está num nívelzinho abaixo desses outros que eu mencionei. Então, um verde mais escuro aí para ele. Muito bem. Eu vejo também por aí. Eu acho que hoje o Lourenço não pode, na minha avaliação, ficar... Claro que tem que, no rodízio, não vai jogar direto o Lourenço, mas o Sobral ainda não, com exceção do jogo, acho que retrasado, acho que foi o jogo do Barbalha, né, que ele conseguiu desenvolver melhor o jogo dele e tudo, mas eu ainda acho que o Ceará hoje, o Ceará ideal, tem que ter o Lourenço em campo. Por exemplo, no primeiro tempo, o Ceará, mesmo tendo possibilidade de ter feito o 4-0 ali, eu acho que se tivesse o Lourenço, eu acho que o Ceará teria criado mais ainda possibilidades. Em alguns momentos, ali, uma recuperação de bola, com uma qualidade de passe melhor, sabe? Uma bola mais longa que ele tem. A bola parada... Porque o espaço existia, né? O espaço existiu. E houve até faltas também, Léo, que é uma coisa que também ele aprimorou muito no começo dessa temporada. O Lourenço está muito bem na bola parada, né? Apesar dele ter entrado no segundo tempo, acho que até um contexto diferente, né? Porque aí é onde entra, né? O tipo do jogo, né? Talvez para um outro contexto ali o Lourenço talvez não fosse bem a peça, né? Mas nesse caso, em específico, eu acho que o Sobral realmente fez uma partida bem ali meio termo, ainda se atrapalha em algumas jogadas. Ele não é, como o Lourenço, um jogador de qualidade de distribuição. O Lourenço tem isso mais afinado. Mas eu acho que o Sobral ainda é uma peça, porque talvez o Condé não viu o Ceará da época de Guto, né? Acho que o Sobral ele pode ser utilizado em todas as versões aí. Poderia ali ter
precisava colocar mais aberto na direita. Eu até imaginei por um determinado momento que ele pudesse entrar com 3 volantes para o jogo de hoje, mas eu confesso que quando eu vi a escalação inicial, eu falei, não pode deixar o Lourenço fora, meu amigo. E aquela coisa, ganhou, né? Porque talvez se tivesse outro contexto, a gente estaria aqui ressaltando mais ainda essa ausência do Lourenço no time titular. Bom, agora o Mugni, né? Peça importante aí, fez o gol que abriu o placar. Melhor em campo, Léo Fontinelli? Melhor em campo. Melhor em campo. O verde mais claro aí para o Lucas Mugni. Acho que a gente já fez um comentário bem abrangente sobre o Mugni. Assim, o que eu tinha para complementar é que a importância dessa diversidade, dessa variedade desse elenco do Ceará é justamente isso. O Ceará hoje ele consegue ter peças para suprir essa lacuna do Mugni. Ele tem ali o Rômulo, ele tem o Matheus Araújo com características ali diferentes, inclusive a própria construção com 3 volantes, deixando o Lourenço ali mais solto nessa posição para jogos com contexto bem específico. Eu acho que o Ceará pode ter essa diferença, essa vantagem. Porque o Mugni, na minha opinião, o próximo jogo contra o Confiança já seria um jogo para poupar o Mugni. O Mugni ele não faz 3 partidas seguidas com qualidade. Ele cai muito de intensidade após 3 jogos. Aliás, então, vai ser a 4ª, né? Porque ele jogou contra o Barbalha, jogou contra o CSA e agora. Não, ele teve um, não. Ele pulou um aqui, o Matheus Araújo entrou titular. Não, mas ele jogou de volante, foi Matheus Araújo e Mugni. Ele jogou de volante. Verdade. 3 jogos seguidos já. Eu acho que é a hora de dar uma tirada no Mugni, acho que dá a hora de usar o Rômulo, dar rodagem para o Rômulo. A gente precisa do Rômulo com mais rodagem. E tirava o Mugni contra o Confiança, agora eu queria ver o Mugni inteiro contra o Bahia. Mais, eu acho que o Condé não pode perder esses momentos de validação do trabalho, como foi o Fortaleza, tira um pouco o pé, volta contra o Bahia com força máxima. Eu acho que é importante, acho que muito mais do que a pontuação. Acho que o time precisa se provar. Eu acho que o time precisa ser submetido dentro dessa reconstrução a desafios realmente de primeira grandeza, que são os únicos que o time deve ter nesse primeiro recorte de temporada antes da Série A. Acho que o Ceará precisa usar esse recorte de temporada, lógico. O objetivo de entrar no campeonato é sempre o título. Mas para o Ceará, ele precisa ser um ambiente controlado ali de teste para ver o que você vai realmente enfrentar no principal campeonato do ano, que é a Série A. Então pode ser um laboratório, precisa ser um laboratório Fortaleza, precisa ser um laboratório Bahia. Eu acharia absurdo se o Condé poupasse contra o Bahia. Mas até, inclusive, a opção, se ele optasse por fazer uma modificação tática, testar peças diferentes contra o Bahia, dentro de, não poupando no sentido de preservar, mas no sentido de, eu não vou ver o Mugni, não ver como o Rômulo se sai contra o Bahia, eu vou tirar aqui o Sobral, boto o Lourenço contra o adversário mais forte, uma tentativa de mudança de peças, mas dentro de uma mesma ideia de jogo. Então eu acho que eu preservaria o Mugni para ter esse Mugni inteiro. Mas a partida do Mugni hoje foi excelente. Eu acho que até em termos de entrega física, eu acho que a gente viu um Mugni com muito mais gás até uma parte muito final do jogo. Acho que o Mugni, até nisso, ele vem fazendo uma temporada diferente acima da curva. Eu concordo com o Léo, assim, já são 3 jogos seguidos. Ele como titular, tudo bem que ele saiu no intervalo do jogo do CSA, jogou apenas 45 minutos. Mas é isso, você tem ainda peças a avaliar, o Rômulo que chegou agora, né? O Matheus Araújo, por exemplo, que é um jogador que tem revezado nas partidas. O que eu acho, na verdade, é que o Mugni, eu prefiro o Mugni jogando mais adiantado. A formação foi contra o CSA, ele atuou mais como ali um segundo volante. Eu confesso que eu gosto de ver o Mugni mais próximo do ataque, porque ele é o jogador que mais cria chances, não só numa finalização, mas até dando assistências. Então, eu acho que ele tem funcionado muito bem. Assim. Hoje, por mais que eu acho que o Rômulo é um jogador, talvez até se comparado com o Mugni, melhor, ele vai, até porque ele está um ano quase sem jogar, né? Ele vai ter que mostrar a bola. Nesse momento, o Mugni ele é dono da posição e, claro, né, como o Léo bem falou, não é ficar utilizando o Mugni direto. Uma vez ou outra, acho que já no jogo do meio de semana, já talvez trazer o Matheus Alessandro, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Rômulo também, né? Muito bem, agora vamos partir para o ataque titular, né? Pedro Henrique fez o segundo gol, Fernandinho e Ailon. Gostei do Pedro Henrique, gostei do Fernandinho também, mas eu acho que trazendo como parâmetro as performances do Pedro Henrique e do Mugni, eu acho que a gente precisaria deixar o sarrafo do Fernandinho um pouquinho mais baixo, não que ele tenha ido mal, acho que o Fernandinho foi importante, acho que o Fernandinho
foi um cara que ocupou um espaço de campo, por mais que ele tivesse algumas decisões, tomada de decisões erradas, ele ocupou um espaço de campo onde prendeu ali certas peças do Fortaleza ali. Acho que esse avanço do Fortaleza não foi integral muito pela presença do Fernandinho por ali. Eu vou colocar um amarelo no Fernandinho, muito menos pela participação dele e muito mais pelo nível dos outros. Eu acho que precisa ter um contraste maior dentro da boa partida do Muric e dentro da boa partida do Pedro Henrique. Então daria o amarelo aí para o Fernandinho. Acho que ele foi regular, acho que ele foi útil, acho que ele foi importante, mas dentro da análise comparativa com os outros dois, eu acho que ele foi um pouco abaixo. E o Pedro Henrique, eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que o Pedro Henrique veio para ser esse cara de referência. Ele veio para ser um cara de G1, de grupo principal. E eu falava na chegada do Pedro Henrique que a gente precisava de mais uns 3, 4 jogadores nesse mesmo nível. Eu acho que o Rômulo é um cara que se coloca nesse nível. E eu acho que o Ceará precisa ter mais peças nesse nível para a disputa da Série A. Acho que o Pedro Henrique é um cara provado, é um cara testado, é um cara que chama responsabilidade, é um cara que muda a intensidade do jogo, é um cara que consegue acelerar e desacelerar de acordo com a leitura que ele faz do momento do time. Acho que é um cara que aparece pela referência, é um cara que aparece pela esquerda, é um cara que aparece pela direita. E eu acho que hoje ele deu essa tônica, assim. Eu acho que ele aparecia ali na área para fazer aquele gol ali, a forma como ele incomodou, como ele chamava a bola. Eu acho que o único senão a atuação do Pedro Henrique hoje foi aquele amarelo ali. Eu acho que ele deu mole ali em algumas jogadas ali, poderia, se o árbitro tivesse sido um pouco mais rigoroso, ter sido expulso. Mas eu acho que não apaga aí a nota dele, não. Dava um verde mais claro aí pro Pedro Henrique também. Muito bem. Então, verde mais claro pro Pedro Henrique e pro Ailon. Foi o Ailon laranjinha. Laranja, foi mal. O laranja. Gostei do Ailon. E aí, Mioca, assina embaixo aí ou você tem alguma discordância? Salvou do vermelho o Ailon pela participação do segundo gol. Eu acho que o Fernandinho, o que ele precisa ainda aprimorar quando ele tá partindo com a bola, ele já escolher a jogada. Por mais que dê errado, certo? Por mais que dê errado, digamos, eu vou dar um corte e vou bater com a esquerda, eu vou bater com a direita. Faça isso, entendeu? A grande questão é porque eu acho que ele pensa, e aí depois, na hora que tomar, ele pensa de novo, e eu acho que ele perde boas chances até de conseguir se sobrepor. Tudo bem, às vezes o goleiro vai defender, se vai chutar para fora e tal, mas ele já tem uma característica muito boa da explosão, sabe, da velocidade e tal. E ele recebeu ótimas bolas hoje. Ele poderia ter, hoje está com o verde aqui, o verde até mais forte, tal qual do Mug, porque ele teve espaço para isso. E ele não soube aproveitar essas boas chances que teve, sabe? Principalmente com o espaço que ele estava tendo, eu senti que ele, sabe, não estava, assim, escolhendo a jogada. Ele estava indeciso na jogada. Né? Essa própria jogada que o João Ricardo faz a defesa, que ele dá um corte, dá um segundo corte, e aí o goleiro já tinha chegado. Acho que naquela primeira ele já podia ter tentado. Muitas vezes me irrita esse jogador, às vezes que eu vou até lembrar lá do gol do Aleluia, né, Léo? Que ele dá os 3.000 cortes ali, faz um golaço. Mas é muito difícil fazer aquilo ali. Não é sempre que acontece. Então, eu gosto mais de jogador objetivo, que tem essa característica do drible, que o Fernandinho tem muito bem, mas eu acho que ele pecou hoje, assim, sabe? Teve oportunidades dele ele conseguir finalizações ali. Eu acho que ele nem finalizou ao longo do jogo, não lembro de uma finalização do Fernandinho, mas ele teve possibilidade. Quer dizer, teve essa, né? A própria que o João Ricardo defende, né? Mas já com o João Ricardo em cima. Então, eu concordo muito com essa análise do meu termo. O Pedro Henrique também, ele tem uma experiência, claro que ele se colocou ali em risco em alguns momentos depois que ele tinha tomado o amarelo, né? Eu acho que, rapaz, sai daí, porque senão tu vai tomar o segundo. Mas eu acho que essa qualidade que ele tem, essa experiência, né? Essa chegada na área, que o Ceará hoje precisa ter, é o que eu estava falando do Fernandinho. O Fernandinho, às vezes, tem que ter um melhor poder de decisão, de escolha, sabe? O Pedro Henrique, ele já tem essa característica. Tudo bem, é mais experiente, né? Obviamente, já tem uma rodagem. Ele já chega na área logo para finalizar, para aproveitar, para sobrar. Algo até que o Ailon tinha como característica no ano passado. Só que o Ailon está mal nesse momento. O Ailon tem tido muita dificuldade, sabe? Houve momentos até que eu senti ali um revezamento, ele com o Pedro Henrique e tal. Mas eu senti que o Ailon ainda não está, e eu acho que, em certa parte, é porque eu acho que tá se exigindo do Ailon algo que ele não é. Entendeu? Queira ou não, o Ceará, eu acho que ainda vai ter dificuldades. Esse camisa 9, que hoje é o Ailon, vai acabar pendendo. No próximo jogo pode ser de novo o Recalde. Também eu acho que vai sofrer. Enquanto o Ceará não trouxer o homem de ofício para exercer essa opção, que eu acho que precisa até de 2, não apenas um,
O Ailon pode ser esse terceiro, numa possibilidade, porque em algum jogo, numa Série A, se você perder um dos centroavantes por suspensão, o Ailon é o reserva imediato do outro centroavante. Então, eu acho que o Ceará, na minha avaliação, tem que tentar buscar 2 centroavantes. Eu não começaria a Série A apenas com um, né? Já que o Ceará, pelo menos, pelo que se especula, pelo menos um virá. Mas eu acho que 2 é necessário e o Ailon realmente está com muita dificuldade para exercer essa função de 9. Muito bem, vamos para o banco de reservas, né? Destaque, Léo, para a estreia do Rômulo, né? Primeiro jogo dele aí com a camisa do Vozão. O Rômulo, eu achei o Rômulo muito mal, mas a gente tem que considerar realmente, chegou recentemente, praticamente não treinou. E importante dar minutagem para ele no clássico, para ele estar em campo, será ganhando o jogo. E isso vai poupar ele do vermelho, mas também não é justo que ele receba algo acima de um laranja, não. Ele foi muito mal, errou praticamente todas as jogadas e claramente por uma falta de ajuste tático mesmo, de costume com o modelo, com os companheiros. Mas eu daria o laranja aí para o Rômulo. Eu acho que esse foi o único erro, Léo, do Condé. Porque eu entendo que o Rômulo é bom jogador, mas o cara chegou ontem, pô. Sabe assim, o cara tinha que estar chegando com... Tudo bem que ele até fez alguns jogos pelo Palmeiras, né, lá, mas eu acho que poderia ser o Matheus Araújo ali, sabe? Poderia ser uma outra peça, porque o Rômulo, eu acho que foi arriscado, sabe assim? É aquela coisa, né? Era o efeito se caso tivesse acontecido, por exemplo, um empate. Aí talvez aí ia ficar até mais nítido, mas eu acho que realmente o Ceará acabou perdendo. Assim, foi um jogador que não contribuiu de fato. Ele perdeu muita jogada. Teve uma que ele foi desarmado facilmente, assim, ele não estava no ritmo do clássico, não estava mesmo. Muito bem, e os demais aí? Tivemos Galeano, Lourenço, William Machado e Dieguinho. Todo mundo teve minutagem ali, né? Todo mundo entrou pelo menos ali para jogar 20 minutos, então dá para avaliar todo mundo, Léo. Dê sua nota aí para a galera. Eu não gostei. O Galeano, eu vou dar um amarelo para ele. Eu acho que o Galeano entrou para compor para fazer aquele componente tático que eu falei. Tinha um cara para recompor ali e atacar se desse. E acho que ele fez isso bem no curto espaço de tempo que ele teve. Então, eu acho que merece o amarelo. Eu não gostei do Lourenço. O Lourenço entrou mal. Eu daria um laranja pro Lourenço, assim, independente do pênalti. Eu acho que ele não foi bem. Eu acho que o pênalti só serviu para tirar ele do amarelo e jogar no laranja. E o Lourenço, historicamente, não entra bem quando entra assim, no decorrer do jogo. Assim. É um cara que, quando entra, ele demora um pouco para acompanhar o ritmo do jogo. Assim. Não é um cara muito de segundo tempo. O William Machado eu gostei. Eu dou esse verde mais escuro pro William Machado. Eu acho que ele foi muito seguro. Assim. Ele é seguro desde que ele estreou. Não tem uma partida onde você percebe um grande lance de insegurança do William Machado. Assim, ele é muito seguro. E eu acho que dentro desse contexto onde o Ceará estava se defendendo, de Fortaleza tinha a bola, de Fortaleza buscava o empate, acho que ele teve um peso importante nisso. E o Dieguinho eu daria o amarelo. Eu acho que ele também compôs bem taticamente, eu acho que ele foi importante. Ele é um cara também muito regular, o Dieguinho, com exceção da primeira partida ali, as 2 primeiras partidas, onde ele defensivamente estava mais confuso, assim, muito, e você claramente estava vendo que ele estava sentindo o ritmo. Ele é um jogador que é muito regular, assim, é um cara que a gente pode contar que dificilmente vai jogar o nível do time para baixo. Então eu daria esse amarelo aí pro Dieguinho. Eu sigo o relator. Porque o William Machado, por exemplo, ele manteve a boa qualidade que o Ramon estava tendo. Ali teve um momento que ele bloqueou um chute também que poderia ser perigoso para o Fortaleza, então ele estava bem atento às jogadas e também entrou naquilo que eu estava elogiando do Ramon e do Marlon, né, com muita segurança, sem nenhum tipo de afobação. Ele é o jogador que eu mais tenho curiosidade de ver mais vezes para esse tipo de embate, que é o William Machado. Porque esse sim vai jogar pela primeira vez uma Série A. Até mesmo o Fernandinho, que jogou ali algumas partidas, era mais vindo do banco, né, quando teve no time de Série A. O William Machado, eu acho que, enfim, a gente vai saber daqui a quando terminar a temporada, né? Esse é o tipo de jogador que eu acho que o Ceará pode ter comprado assim, na baixa, que vai valorizar muito com o tempo. E ainda por ser um jogador jovem, né? E acredito que talvez seja titular do jogo no meio de semana. O Dieguinho também fez uma partida regular. O Galeano também foi ali cumprir a função. É aquela... Galeano, vai lá, faz o café com leite. Só não deixa os caras ter muita facilidade. Fez o que tinha que fazer. E o Lourenço, de fato, não foi só por conta da penalidade que não houve. Ele realmente não conseguiu
dar algum respiro, sabe? Assim, que ele tem essa qualidade. Ele realmente acabou tendo mais problemas, até a própria marcação dele, o Fortaleza ficou com muito volume, algo que que era no Sobral, né? Porque o Romulo entrou mais no lugar do Mugni, né? Nisso o Sobral chegou a ser mais efetivo do que ele. Muito bem, então todo mundo avaliado aí dos jogadores que entraram em campo. Para finalizar, Léo Condé, seu xará, Léo Fontenelle. Léo Condé é o Mister Clássico, né? O cara, os torcedores do Vitória hoje falaram muito sobre isso, né? É um cara que em clássico ele vira outro nível, vira o Pepe Guardiola nos clássicos, assim. Ele sabe, fez isso muito bem contra o Bahia no passado e nesse primeiro recorte contra o Fortaleza foi muito bem. O tão criticado Condé por não escalar o Lourenço se mostrou acertado na sua tática. Eu acho que o jogo teve um desenho que favoreceu muito para o que o Condé pensou no jogo. E eu acho que o treinador ele sempre é avaliado, pode ser avaliado em alguns momentos, né? Pela forma como ele pensa o início do jogo e como ele reage depois que dá certo o que ele pensou ou que não dá certo o que ele pensou. Ele precisa reagir sobre esses dois cenários. Deu certo o que eu pensei, eu preciso também reagir. Eu preciso manter aquilo, ajustar. Eu acho que o Condé foi bem nisso. Eu acho que ele fez uma escalação pensando numa proposta de jogo. Eu acho que ele colocou força física no Fabiano. Eu acho que ele tirou ali o Lourenço pensando em proteger mais o meio campo ali com o Richardson, Sobral, mantendo o Mugni ali. Eu acho que contrariou muito o pensamento de alguns torcedores. Acho que a zaga, ele foi bem conservador na zaga. Eu acho que ele acertou e, a seu favor, teve o desenho do jogo, né? Um gol de falta ali cedo. Depois o time continua aproveitando esse espaço com essa versatilidade. E é pouquíssimo tempo de treinamento, porque são duas variáveis, né? Assim, as peças precisam ser versáteis e essa versatilidade precisa ser colocada dentro de uma lógica tática. Eu acho que em tão pouco tempo o Condé já conseguiu extrair isso. Existiram os testes contra times menores, de menor potencial técnico, e agora contra o Fortaleza eu acho que a gente precisa dar um créditozinho aí pro Condé nessa rápida adaptação, essa rápida construção de identidade do time. Então o verde mais claro aí pro Condé, nota máxima. Era até isso que eu ia mencionar sobre o Condé, assim. Uma coisa que eu queria ver ele fazer isso mais vezes, que ele fez hoje, quando o Ceará fez o gol, a primeira coisa que eu pensei, assim, o Condé vai trazer todo mundo para trás da linha da bola. E ele não fez isso. O time continuou pressionando alto, assim, sabe? Que é algo que muitas vezes eu vejo, o jogo do Náutico, por exemplo, foi absurdo o que ele fez ali, né? As escolhas que ele fez. O time já estava mal e ele estragou mais ainda ali nas trocas que ele fez naquele dia. E isso aconteceu em alguns jogos da Série B, que eu ainda quero ver nesses jogos fora de casa. São jogos mais difíceis, independentemente do adversário, porque você não está no seu habitat, né? Natural ali, de jogar sempre no estádio com o seu torcedor. Mas eu gostei disso que ele fez hoje, assim, de não achar que o Ceará era muito inferior, de que, mesmo você sabendo que, tecnicamente, o Fortaleza tem peças de mais qualidade, mas não teve medo. O Ceará simplesmente não foi... Claro, no segundo tempo recuou mais, porque tinha uma vantagem até melhor, 2 gols de diferença, e depois ali, mesmo ter tomando o gol, segurou, se protegeu. Gostei muito do tempo da troca do Condé, o que eu critiquei demais no ano passado, essa demora dele, e o time tá lá, e tá sofrendo, às vezes precisa tomar o gol para ele mudar. Hoje ele leu bem o tempo da troca, então o Condé tem queimado a minha língua, assim, né? A vontade às vezes é de criticar mais, mas ele merece realmente, porque o jogo hoje foi o desafio, né, mais pesado para ele, e ele merece, né? Então, assim, o único ponto que foi o ponto que eu destaquei, né? Foi realmente a entrada do Romulo. Eu achei que ele poderia ter entrado com outra peça, porque o cara entrou, enfim, chegou ontem, já entrar para o jogo hoje, eu achei arriscado da parte dele, mas vai realmente com essa análise mais positiva. Muito bem, então, avaliação positiva para o Léo Condé, né, o matador de tricolores, né? Foi bem contra o Bahia na temporada passada no Baiano e no primeiro clássico aí contra o Fortaleza também foi bem, vencendo por 2-1. Bom, só para título de informação, né, quartas de final do Campeonato Cearense, Horizonte e Maracanã, daí sai o adversário do Ceará, e na outra quartas de final, Ferroviário e Tirol, desse jogo sai o adversário do Fortaleza. Ceará e Fortaleza que só voltam a campo agora no Cearense no dia 1º de março, né? No final de semana ali do dia 1º de março, então vão ter aí uma folguinha no calendário, né? Vulgo carnaval, viu? Rodadazinho do carnaval, tradicional.
Mas, assim, só para passar, né? O Maracanã terminou em segundo. Então, o primeiro jogo é com o mando do Horizonte e o mando do jogo da volta é do Maracanã. Aliás, são duas equipes que o Ceará, obviamente, né, quem sair desse confronto vai pegar o Ceará. O Maracanã terminou muito bem essa primeira fase, muito bem mesmo, assim. E o Maracanã, ano passado, foi a principal equipe, tirando ali, né? Ceará e Fortaleza. Jogou muito, deu trabalho ao Fortaleza ano passado. E o Horizonte, eu gostei muito do começo do Horizonte. É o timezinho do... Qual é o treinador? Porque eu treinei o Ceará, Léo, que é o do bigode, que eu esqueci, que é tipo o Filipão. Esqueci o nome dele, Quem? O Leandro Campos. Leandro Campos, que é o homem da retranca. Ali Dimas Filgueira já era retranqueiro, e aí o Ceará descobriu um que era mais retranqueiro que Dimas. O homem adora se defender. Então, são dois adversários que o Ceará vai ter que ter muita atenção, né? Porque é jogo que vale muito, né? A final do campeonato, a possibilidade do bicampeonato e ainda a vaga na Copa do Brasil, né? Tem que chegar na final para garantir a vaga na Copa do Brasil. Do outro lado, o Tirol terminou em segundo, o Ferroviário, que começou muito mal, aliás, o Campeonato Cearense, mas teve aí o bônus de pegar o Cariri, né? Na última rodada, foi a pior equipe do campeonato nessa primeira fase. E aí vai ter o primeiro mando do Ferroviário e o jogo da volta com o mando do Tirol para quem vai enfrentar o Fortaleza. Acho que esse caminho para o Fortaleza ele é um pouco mais tranquilo. O Tirol é a melhor equipe desse grupo B, tirando o Fortaleza. É a equipe que eu acho que até é considerada favorita, embora o Ferroviário está numa crescente aí. E aí fica a disputa, né, para ver quais são os que vão permanecer entre Floresta, Cariri, Iguatu e Barbalha. Acho que o Cariri é um dos prováveis a cair, porque foi a pior equipe, perdeu todos os jogos. E aí fica a dúvida, mas acho que Barbalha ou Iguatu vão cair. Floresta, né? Série C, né? Nacional, mas vai ter que disputar esse quadrangular da permanência.